Então vou começar a apresentação do seminário. Seminário esse que tem como seus temas concordância nominal e regência nominal. Primeiramente a gente precisa entender o que é a concordância nominal, o que ela significa e o que ela rege. Então a concordância nominal é uma relação que se estabelece entre os substantivos, pronomes, numerais substantivos e as palavras que se ligam a ele. Né? Então eu coloquei ali, que de maneira bem sucinta, a concordância nominal ocupa uma relação entre os substantivos e as palavras que vão ser seguidas deles, ou seja, todas as palavras têm que seguir em uma determinada harmonia na oração. Então eu coloquei um exemplo ali, que diz: estas 3 obras maravilhosas estavam esquecidas na biblioteca. Neste exemplo, então, o pronome numeral e o adjetivo concordam com o sujeito obras, porque nós temos ali estas, em vez de estes 3 obras. Então ele concorda ali que são o sujeito está no plural, o pronome está no plural, então faz uma concordância e faz uma harmonia. E maravilhosas também, não, em vez de colocar maravilhoso, porque ele entende que o pronome ali, o substantivo, é feminino no plural. Tem as regras, A primeira regra, ela é sobre o adjetivo e substantivo, e ela diz que o adjetivo deve fazer concordância com o gênero e número com o substantivo. E logo abaixo tem um exemplo que diz: que pintura bonita, Quando na oração encontra-se mais de um substantivo, o adjetivo deve concordar com aquele que estiver mais perto. Então, o adjetivo aqui no caso é bonita, e ele tem que fazer uma concordância, uma harmonia com aquele substantivo que estiver mais perto. No caso, o substantivo aqui é pintura, então ele deve ter sentido a pintura, Eu não posso colocar ali que pintura bonito, porque não faz uma concordância, não tem uma harmonia a essa palavra, a esse substantivo. O segundo exemplo, ele já diz que quando há mais de um substantivo na oração e o adjetivo vem depois dele, ele deve então concordar com os dois ou com o mais próximo, ou se não todos os substantivos da oração. Então ali fica um exemplo, Adoro as comidas italiana e chinesa. Então ele fez uma concordância, usando o artigo as. Eu provavelmente devo ter errado essa colocação, mas ele usou ali as, para fazer uma concordância com comidas italiana e chinesa. Ele não colocou. Então, se eu colocasse ali adoro a comida italiana e a chinesa, estaria uma oração errada gramaticalmente. Então, por isso que eu tenho que colocar adoro as comidas italiana e chinesa. Na terceira regra, nós temos os números ordinais. O que é isso? Que é em casos onde se encontram números ordinais do substantivo, o mesmo pode ser utilizado tanto no singular quanto no plural. Aí logo abaixo tem os exemplos, que a segunda e a terceira casa, A segunda e a terceira casas. Então ele usou, as duas frases, ele só mudou o substantivo, que pode ser no plural ou no singular. E quando o número ordinal encontra-se depois do substantivo, o substantivo deve ser usado no plural. Então ali, as casas, segunda e terceira, você pode ver que o substantivo está vindo antes, Ele está bem antes do número ordinal. Depois nós temos a quarta regra, que é a regra das expressões. Então nós temos como expressão a palavra anexo. A palavra anexo deve concordar sempre com o gênero e com o número do substantivo. Então temos o exemplo ali: segue em anexo o recibo, segue em anexo a fatura. Então ele fez uma concordância com o gênero, com o número com a quantidade do substantivo, que se nós tivéssemos ali segue em anexo
os recibos, as faturas. Então ele teria que fazer uma concordância, ter uma harmonia entre esses substantivos para que a oração seja gramaticamente correta. Substantivo bastante ou bastantes, né? Que quando ela tem uma função de adjetivo, a palavra deve concordar com o gênero e com o número com o substantivo. Então, ainda na regra de número 4, na quarta regra, né, na regra das expressões, nós temos a expressão bastante ou bastantes. Então, quando a expressão tem a função de advérbio, a palavra deve fazer concordância com o gênero e com o número do substantivo. Por exemplo, recebemos bastantes ligações. Então, ela fez, né, uma concordância com a quantidade, né, de ligações, ou seja, a palavra ligações, o substantivo ligações está no plural, então logo bastantes tem que ser colocado com S, e também no o gênero, né, do substantivo ligações. No caso, ligações é um substantivo de gênero neutro, então a palavra bastantes não vai mudar nesse caso. E quando a palavra, né, bastante, ela tem função de adjetivo, a palavra não muda. Ou seja, ela fica a mesma coisa, né? Então, eles cantam bastante bem. É até uma expressão meio diferente de se falar, mas é gramaticalmente correta. Eles cantam bastante bem. Depois nós temos a expressão meio, né? Que quando tem função de adjetivo, a palavra também tem que concordar com o gênero e com o número do substantivo. Por exemplo, atrasado, ele tomou meio copo de água e saiu depressa. Atrasado, tomou meia xícara de café e saiu de água. Depressa, perdão. Então, ali, né, a gente pode perceber que ele mudou conforme o gênero do substantivo. Copo é um gênero masculino, então ele ficou meio. Xícara, como é um gênero feminino, ele ficou meia, né? Então, quando ele tem a função de advérbio, a palavra não varia. Então, ele segue a mesma coisa. Temos um exemplo ali, ele é meio infantil, ele é meio... deixa eu pensar um exemplo. Ele é meio débil mental, ele é meio ágil, né? Então, nós temos vários exemplos que a palavra não muda quando é um adjetivo. Temos também a expressão menos, que a expressão menos ela não tem variáveis, ou seja, ela segue a mesma coisa em diferentes situações, diferentes gêneros também, diferentes números do substantivo. Então, hoje tenho menos amigos, hoje tenho menos amigas, né? E depois nós temos as palavras é proibido, é bom, é necessário. Essas palavras não variam a menos que estejam acompanhadas de detalhes que as modifiquem. O que é isso? A gente tem que fazer então uma boa leitura da oração e ver se há um detalhe ali, né, que faça a modificação da expressão. Então, no primeiro exemplo é proibida a entrada. Então não seguiu a mesma coisa. Mas no segundo a gente já pode ver que tem ali, né, é proibido a entrada. Né? Aqui no o terceiro exemplo, a verdura é bom. Então, né? E depois no quarto nós temos a verdura é boa. Então tem sempre um detalhezinho ali que pode fazer um sentido diferente à expressão. Então, partindo agora para a regência nominal. A regência nominal é a relação que existe entre um nome e seus termos regidos. De modo geral, a relação entre nome e seu complemento se estabelece através da preposição, servindo de suma importância para seu conhecimento na regência nominal. E então ali nós temos um exemplo, né, de regência em alguns substantivos. Então nós temos a palavra amor. Tem amor a seus livros. Meu amor pelos animais me conforta. Cultivemos o amor da família. O amor para com a pátria. Então, né, a gente percebe ali que tem uma preposição
né? A gente tem que fazer uma preposição, tem que fazer uma boa leitura da oração para a gente entender o sentido da colocação dessa regência. Acho que nós temos mais exemplos, né? De nomes transitivos e suas respectivas preposições. Acessível a. Isto é acessível a todos, né? Então, o a ali serve para me dizer ao que ele é acessível. No caso, isso é acessível, podia ser só assim. Mas como tem o a, preciso saber a que ele é acessível. Temos acostumado a e acostumado com. Estou acostumado a comer pouco. Se ficasse acostumado a, eu não iria saber ao que ele está acostumado. Eu estou acostumado, né? Então, por isso que é importante essa preposição aí do a, para eu poder saber o que ele é acostumado, o que ele não é. Enfim, estamos acostumados com as novas ferramentas. Então, estamos acostumados com ficaria sem sentido, não ficaria regente. Então, nós temos ali, né, a preposição as, que me diz ao que eles estão acostumados, ao que nós estamos acostumados. Então era isso, obrigado. Espero que tenha ficado bom. Se qualquer dúvida, eu estou à disposição. E eu também vou disponibilizar esse slide via PDF. E qualquer coisa para reavaliação, estou disponível. Obrigado.